Qual é a sua ideologia política? Como o senhor se posiciona politicamente e por que quer ser prefeito de São Paulo? Primeiro, eu não quero ser o prefeito, não é uma questão pessoal minha. É a cidade que precisa de alguém com envergadura, alguém que é gerador de emprego, alguém que vai mudar a mentalidade do povo. Nenhum político fala sobre isso. Então, não é uma questão de eu parei para ter mais um problema na minha vida. Na apresentação, você falou que eu ostento um patrimônio de quase 200 milhões de reais. Isso é a minha pessoa física. As empresas que eu governo e sou titular delas, elas valem bilhões em valor de mercado. Eu não ostento, eu desfruto, eu uso, inclusive invisto em muitas pessoas, né? Tem trabalhos sociais em alguns países africanos, ajudei na enchente do Rio Grande do Sul, apoiei também o pessoal da Venezuela e estou junto ali, produzi um documentário para mostrar para o mundo inteiro o que eles estão fazendo. Eu estou na política para fazer uma coisa que nenhum político deu conta de fazer. Hoje são 70 mil cargos públicos, onde pessoas são eleitas pelo voto. E eu quero, pelo menos, colocar nesses próximos 4, 8 ou 12 anos que eu vou permanecer na política. Eu não quero ser um profissional de política, eu quero servir por um tempo. Eu acho que todo mundo que tem resultado na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país deveria servir a população, porque a gente tem muita gente desqualificada fazendo isso. E a minha orientação política é libertária. O povo precisa ser livre do comunismo, desse sequestro emocional de ficar prometendo e nunca cumprir. A única forma é dando identidade para esse povo, identidade esportiva, ensinar esse povo que todos podem prosperar. Mas é uma espécie de Javier Milei? Quem são suas inspirações na política? O senhor falou libertário, imediatamente me lembrei do presidente. A primeira inspiração que eu tenho como político chama José o Justo, lá no Egito. Foi um israelita que acabou sendo o governador do Egito e ele liderou um período de prosperidade, 7 anos de prosperidade. O faraó... Mas aqui no Brasil, foi o que eu falei, Amanda, eu nunca vi um outro político pregando isso. Aqui vai ser uma guinada que a gente vai ter no país para mostrar para todo mundo. Eu que sou filho de faxineira, meu pai é aposentado, funcionário público, eu que estudei na escola pública, eu sei que aquilo que a gente ganhou na escola pública jamais dá para prosperar. Muitos analistas o veem como um personagem antissistema e antipolítico, uma espécie de Bolsonaro 4.0. O senhor se vê dessa forma ou não? Olha, todo respeito ao capitão, né? Ajudei, servi ele sabe o respeito que eu tenho por ele me deu a medalha lá que ele dá para as pessoas que ele respeita, dos 3 Is, mas eu me considero marçal, eu me considero alguém que venceu na vida e que está a fim de ajudar você, seus filhos, a sua família também vencer. Eu não me considero outra pessoa, eu sei a minha identidade. Eu sou um filho de Deus, né? Sou imagem e semelhança dele. É isso que eu aprendi sobre o que o próprio Deus acha sobre mim. E eu quero que você também saiba disso, para você nunca mais ter que depender de nenhum político, para você depender de nenhuma história de gente que usa do comunismo para entrar na sua cabeça e sempre sequestrar vocês emocionalmente. Isso não é uma questão que eu quero que as pessoas engulam, não. Eu vou mostrar que tem como fazer. A minha oferta de entrar na política é para mudar de fato, radicalmente isso. O senhor tem feito a eleição, a sua campanha até agora, produzindo frases de efeito, que popularmente se conhece como lacrar nas redes sociais. Até mesmo as suas propostas, que muitos têm como estapafúrdia, tipo teleférico, tipo o prédio mais alto do mundo, vem controlando, pautando a narrativa das eleições até agora. O problema dessa estratégia é que, num primeiro momento, ela é muito eficaz. Ela faz você crescer nas pesquisas, nas intenções de voto. Mas ela pode ter um teto e pode aumentar também a sua estratégia. A sua rejeição, a sua estratégia de campanha vai ser principalmente viralizar nas redes sociais? Não é viralizar, é mostrar que eu sou o único que pode libertar você dessa miséria que você está. Libertar você de ter que sentir o cheiro do Tietê todo dia, libertar você com esses 7 milhões de carros, né, destruindo o ar dessa cidade. Mas essa como poluição. O senhor vai fazer isso? Eu já estou explicando. O senhor precisa apresentar propostas concretas. Quem quiser ver proposta concreta tem que entrar no site do TSE, lá está tudo, é público para todo mundo. O que você tem que saber hoje é igual eu uso quando eu vou comprar uma empresa. Um dos grandes negócios que eu faço é comprar empresas, para acelerar elas e vendê-las, tá? Você imagina, quando eu vou olhar para uma pessoa que está oferecendo uma empresa, eu não olho para o negócio dela, eu olho para ela, se ela aguenta o tranco. Aqui, eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta? A proposta está no plano de governo. Todas as vezes que você começa a falar, ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas se a pessoa é resistente, se ela aguenta tranco, se ela é honesta, se ela vai de fato ajudar as pessoas. E eu já faço isso na vida pública, imagina com o nosso dinheiro. Com o meu dinheiro eu já faço, imagina com o nosso. A pesquisa Datafolha mostra, mais recente, agora mostra que o senhor tem 20% de intenção de votos entre os homens, mas apenas 8% entre as mulheres. E essa rejeição aumenta muitas vezes por causa desse seu jeito mais agressivo. Como é que o senhor vai fazer para conquistar o eleitorado feminino? Converso com a minha esposa. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só.
Pergunta a forma que eu trato ela, pergunta para minha filha de 3 anos como que eu honro ela, pergunta para minha mãe, que eu ajudei a aposentar minha mãe, que era faxineira, pergunta para minha irmã, que foi abandonada por um canalha e eu tive que ajudar, pergunta para minha sobrinha, que eu também ajudo, pergunta para todas as mulheres que estão em volta de mim. Pesquisa é uma coisa que políticos gastam milhões de reais para manipular a sua ideia. Você não é gado, você não tem que ficar norteado por pesquisa. Se você for no estádio de futebol, Amanda, você vai chegar no estádio de futebol, vai perguntar para Flamengo e São Paulo. Sou São Paulino. Fui assistir esse jogo. São Paulo ganhou do Flamengo de 1-0. Pergunta para... Pesquisa. Flamenguista, quem vai ganhar? Flamengo? São Paulino, quem vai ganhar? São Paulo. Não interessa o que essa pesquisa está dizendo. Se você for pegar todas e criar um comparativo, um quadro analítico, você vai perceber que todas estão muito diferentes uma da outra. Resumindo, eleição e mineração você só conhece num dia, chamado apuração. Elas mostram mais ou menos a mesma coisa, candidato. O Nunes, o atual prefeito, e Guilherme Boulos no primeiro patamar, e logo seguidos então, por vocês, Datena e o senhor no segundo então, tá pelotão, bom. Vocês dois avançando, crescendo. O governador de Minas Gerais, o Zema, né? Ele tinha 2% das intenções de voto e acabou ganhando e depois veio seu primeiro turno na reeleição. O presidente Bolsonaro, ele tinha 7%, vocês chamavam isso de teto. Pesquisa não é aquilo que o povo quer. Pesquisa tem manipulação, eu vou te explicar. Primeira delas, quem pagou? Existe uma necessidade de agradar quem pagou. Vamos lá. Segundo, que horas e que lugar que você fez a pesquisa? Qual o método que você utilizou? Quando você vai fazer a pergunta da pesquisa, quem é que vem primeiro? Esse método foi randomizado ou ele foi aplicado para as 1.000 pessoas de forma que o Nunes fique em primeiro? Não, tudo bem, não, mas é que eu estou explicando. É porque assim... Eu não estou preocupado com isso. Eleição, você precisa conquistar o povo. E é isso que eu vou fazer e estou fazendo. Estou tentando entender qual vai ser sua tática, sua estratégia de campanha, se ela vai ficar restrita às redes sociais. Porque, por exemplo, no bolsonarismo, mesmo o Zema, que o senhor fala da antipolítica, isso veio numa onda, numa esteira de uma série de acontecimentos da Lava Jato, da derrocada do PT em 2018. Eles eram muito calcados em pautas conservadoras, imoralizantes, pautas liberais na economia de segurança pública. Eu estou tentando entender qual é o esteio da sua campanha, das suas propostas. Todos os jornalistas me perguntam a mesma coisa e se eu contar o Boulos vai usar. Eu não vou te mostrar a estratégia. Eu gostaria de te contar, mas vai ser uma campanha que vai ser internacional. Vai ter gente de fora ajudando e não é com grana, não. É gente se posicionando e falando, eu estou com esse cara, eu acredito nele. Tem muita gente, mas só para você entender. Empresários, gente famosa, você vai líderes ver. políticos. Você vai ver, é internacional. Por quê? Porque o São Paulo mostra o futuro do Brasil. Eu estou aqui nessa campanha, vou explicar por quê. Porque tiraram o Salles e eu achei muito suspeita a saída do Salles, como se tivesse um grande acordo para essa prefeitura ficar com esses 12 partidos políticos e de um outro lado tem o Luiz Inácio Lula da Silva que quer pegar para ele a prefeitura mais poderosa, porque aqui está a reserva de domínio, o futuro desse país. Eu não queria mexer com a prefeitura. Quando eu observei, eu falei, eu vou ter que servir o povo justamente pelo que eles estão fazendo. E aí está aqui uma pessoa que é servo do povo. Já aprovei, eu tenho espírito público desde 2019, quando eu dei meu coração lá na África. Eu já ajudo em alguns países africanos, o principal em Angola, onde eu provei que dá para desfavelizar um lugar, onde dá para mudar a mentalidade de um povo. E eu fiz uma promessa para um garoto quando eu estava indo embora em 2019. Ele falou assim para mim, Amanda, você nunca vai voltar aqui, né? E eu fiz uma promessa olhando nos olhos dele, um garoto de 8, 9 anos aproximadamente. Eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. Nós estamos construindo essas 300 casas, já são mais de 300 agora. E eu quero te dar um conselho para você que é da quebrada, você que é de favela, você que está em comunidade. Hoje, o frio de São Paulo, eu fiquei lembrando de uma senhora que eu conheci, lá no Beira Rio, numa favela chamada Beira Rio. Sabe o que ela falou? Essas casas de lata são como IML. Isso aqui você não suporta o frio. Hoje eu acordei e lembrei da frase dessa mulher. E eu faço um compromisso aqui como homem. Não vai ter nenhuma família morando em casa de lata aqui nessa cidade. Nós somos um povo rico o suficiente, temos dinheiro suficiente. Ano que vem a prefeitura vai ter 120 bilhões de reais de orçamento e a gente tem parcerias público-privadas que eu tenho certeza que os mais de 2 milhões de empresários, quando souber da seriedade que nós vamos desenvolver essa prefeitura, não vai deixar ninguém morar nem em casa de taipa, nem em casa de alumínio. Não vai acontecer isso aqui nessa cidade mais. Eu faço uma promessa como homem. Pessoalmente, eu vou honrar pela minha família o que eu estou falando. Candidato, um primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar. Depois o senhor falou que ele é aspirador de pó.
e ele conseguiu uma liminar da justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. E depois ele conseguiu uma liminar da justiça fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Veio uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? A gente está dentro do prazo. Já tem duas. Isso, vai cumprir, mas o povo já sabe que é um aspirador de pó. Quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas, defende que mais pessoas vá para a Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o Foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para provar para você. Inclusive, estou em posse do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, e vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grave, o senhor não pode fazer de uma forma leviana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma que eu estou aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor está dizendo, então, que o senhor tem provas disso? Vou mostrar, calma. Ele é o candidato medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem 3 pódios. Esse cara, eu entrei aqui para te falar, Bolo, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Se esse é seu sonho, você vai pegar, vai mudar para outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. Candidato, nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a 4 anos e meio, em 2010, por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias, né? Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso em 2018, mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor você falou bem, você falou assim, esquema? Você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Nunca fiz parte de quadrilha nenhuma, eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo. Eles dão conta de devolver? Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu à revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em direito. O senhor não tinha defensoria pública? Não tinha. A própria defensoria pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. O advogado cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Mas houve recurso, né? Tanto não teve recurso. A pena prescreveu no recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu à revelia. Não tem isso. Eu não tive advogado ali. Candidato, no transporte público, o senhor propõe um cinturão de teleférico nas comunidades, né? Inspirado no modelo de La Paz, o senhor já falou, na Bolívia. Aqui do Brasil. O problema também. É que La Paz, por exemplo, tem uma geografia completamente diferente de São Paulo, cheia de montanhas, de vales, é uma das cidades mais altas do mundo. Justamente por causa da geografia de São Paulo, só caberia, que a gente sabe que o teleférico demora tempo para construir e é muito caro. Há outros jeitos mais baratos, por exemplo, por que em vez de teleférico não investir em BRT? Que é mais barato que o metrô, tem uma velocidade média mais alta do que o transporte público comum, ou mesmo os corredores de ônibus. Entra no detalhe, Amanda, acho que você não está bem informado em relação ao teleférico, ele é 5 vezes mais barato que o metrô. Ele é limpo, diferente de qualquer outro transporte. Eu estou falando em relação ao corredor de ônibus, ótimo, BRT. tem que continuar. Inclusive, o atual prefeito não cumpriu nem 4 quilômetros. Está lá no plano de governo dele fazer 50 e não cumpriu nem 4. Mas está no seu plano? Eu quero saber do seu plano. É o seguinte, a gente tem Rio, o Uber está fazendo o transporte hidroviário, a gente era para estar fazendo. Ninguém tem isso no plano de governo, nós vamos fazer. Essa proposta do teleférico não é uma proposta de mobilidade para a cidade inteira, é para honrar a comunidade, que eu vou transformar a comunidade em centro olímpico e empresarial. O que é um centro olímpico e empresarial? Como o senhor vai fazer Primeira coisa, você faz um centro olímpico para dar uma identidade esportiva para essas crianças.
são mais de 60 esportes. As crianças na favela que eu tenho visitado, elas sonham ser jogador de futebol. E não é jogar futebol. A gente tem que dar uma identidade esportiva, sabe por quê? Para não ter mais nenhuma dessas crianças, quando elas crescerem, lá na rua, né? Porque tem 80 mil pessoas em situação de rua hoje. Você pode achar tudo o que você quiser hoje na Cracolândia, mas você não acha esportista lá. Eu fui atrás disso. O esporte molda caráter e nós vamos fazer isso com a escola pública de São Paulo. Todo mundo vai ter uma identidade esportiva e nós vamos investir nisso. Sabe por quê? Porque vai diminuir despesa em saúde. Quando você investe em educação e dá uma identidade esportiva, você vai diminuir depois a despesa em segurança. E aí esse teleférico é para honrar esse povo. Isso não é a solução de transporte. A solução de transporte mais inteligente que existe é levar centros de empreendedorismo para a favela. Eu quero criar ali centro gastronômico, hoteleiro, turístico. Esse teleférico é o transporte mais seguro do mundo. É um elevador na horizontal e ele não para você ter uma noção. Com a geografia de São Paulo, isso dá certo? Não tem problema, tem vários morros aqui em São Paulo. São Paulo também tem a geografia aqui não é o Chapadão. Essas comunidades, elas não precisam antes de saneamento básico, de urbanização, de regularização fundiária. Essas pessoas de habitações menos precárias, né? Porque como o senhor falou, mora em casa de lata, mora em casa de palafita. E a gente tem dinheiro para isso, a gente vai fazer isso. O negócio é que ninguém quer investir em você. Eu quero que você me assista aqui, ó. Vou falar algo para você. Ninguém quer investir em vocês porque vocês são massa de manobra. Tem 2,5 milhões de pessoas que são tratadas, principalmente pela esquerda, como massa de manobra, para vocês ficarem aí. Toda vez que você ouvir o termo favela, favela é ausência de governo. Comunidade, que é um plano nosso que chama Comunidade Forte, vai ser reestabelecida. Nós vamos reurbanizar e vamos investir. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Como não investiram nessas últimas décadas, como aí no Panorama, que tem 80 anos essa favela, e vocês mesmos construíram a rua, para deixar que eu vou asfaltar isso aí para vocês. Aí na Vila União, na Quebrada aí, onde é a Zona Leste, próximo ao Itaquerão, vocês estão precisando de poste de energia, só que precisa fazer a guia. Pode deixar comigo, eu vou pessoalmente aí fazer. Eu prometi e vou fazer. Ganhando a eleição ou não, eu vou resolver esse problema de vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso de gente bem intencionada que quer libertar vocês e eu vim aqui para libertar vocês dessa miséria. É isso que queima no meu coração, é esse o recado que eu quero passar para todo pai de família, para toda criança, para toda mãe que está aí agora desolada porque não tem um governo que está afim de ajudar vocês. Eu estou de saco cheio disso, eu vou ajudar vocês. Já fiz isso com o meu pouco dinheiro que eu tenho, imagina com o nosso. Vou investir primeiro em gente, para depois falar qualquer outra coisa. Nós vamos abençoar vocês, mesmo todo mundo criticando e zoando, nós vamos ajudar vocês. Na segurança pública, candidato, o senhor mencionou uma ideia de espalhar câmeras pela cidade para detectar comportamentos suspeitos, o que o senhor chamou de pré-crime, depois drones que sairiam de cima de prédio. Me conta como é que funciona isso, no que você se inspirou, em que modelo? A pasta é anticrime, né? O que é o anticrime? Ao invés da gente só penalizar pelos comportamentos, vou te falar por que a criminalidade está assim. Porque o direito social mais absoluto de todos não está sendo respeitado. Sabe qual é o maior direito social que existe ou não? Você sabe ou não? Vida, né? Vida é emprego, direito social. É emprego. Você não tem seu direito social chamado emprego preservado. Então, nós vamos abrir empresas, vai ter uma secretaria de empresarização, sabe para fazer o quê? Para mais paulistanos abrirem empresas. Empresas que geram emprego, não é o governo. O governo tem que facilitar a abertura, abençoar o empreendedor para ele abençoar os trabalhadores. Tem mais emprego, tem mais renda. Quando tem emprego, diminui a mortandade e a criminalidade. A gente tem que parar de pegar o dinheiro público e ficar tentando tampar furo, colocar balde para pegar goteira. A gente tem que trocar a telha. Tem como pegar o dinheiro público e tratar efeito e tem como pegar o dinheiro público e tratar a causa. Uma das causas mais poderosas vai ser a empresarização, que inclusive, Amanda, cada empresa na cidade de São Paulo, são mais de 2 milhões de CNPJs, terão um braço de ensino. Eles vão treinar em profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional, educação financeira. Por que nós vamos treinar as pessoas que trabalham nas empresas? E a empresarização, para todo mundo ter oportunidade de ter seu próprio negócio. Eu faço uma pergunta para você que é de São Paulo. Quem não quer ter seu próprio negócio? A senhora que gostaria de ir lá no Brás comprar sutiã, comprar roupas, modinha para a senhora vender. Quem que não gostaria de ter um lucro nisso? Nós vamos ensinar, seus filhos vão aprender na rede pública, vocês vão aprender através das 2 milhões de companhias que tem nessa cidade. Quem vai patrocinar isso é a prefeitura e eu posso garantir, a partir de 2025, todo mundo vai ser treinado para prosperar nessa cidade. Conte com isso. Candidato, mas o senhor não respondeu sobre a segurança pública e a Cracolândia e a segurança, porque tudo isso é um ciclo, eu concordo com o senhor, tem que ter mais emprego, distribuição de renda, menos desigualdade social, mas e a segurança pública, os GCMs e a Cracolândia? Vamos lá, a gente teve um aumento de 23% das pessoas em situação de rua por não ter inteligência emocional, por não investir em educação, por não ter identidade esportiva, eu já falei da causa.
Sobre essa nova segurança que vai ter em São Paulo, a lei permite ter até 24 mil guardas no GCM. Hoje, a principal preocupação do paulistano é segurança. Com o anticrime, a gente vai usar tecnologia. Hoje, a cidade de São Paulo deve ter menos de 20 mil câmeras e essas câmeras não são eficientes porque elas não são controladas por uma análise. Ela não tem uma inteligência artificial por trás já para detectar e agir imediatamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma análise preditiva, que a gente, de forma estruturada, pegando o comportamento humano, a gente vai detectar comportamento e antes de acontecer, presta atenção, o que é um pré-crime? Antes de acontecer, nós vamos usando tecnologia para essa pessoa. Que exemplo de um comportamento suspeito, por exemplo, a pessoa vai meter a fita, ela tem o mesmo comportamento. Você pega um motoqueiro, ele está de 2, ele fica indo e voltando numa esquina. Aquele comportamento já é suspeito. Não é porque ele vê de tal lugar ou para onde ele está indo. Aquele comportamento, mas na análise... Mas a chance de incorrer em erro é imensa, né? Mas é por isso que ninguém vai prender. É por isso que chama alguém. Pré-crime. É por isso que a gente vai mostrar que está sendo vigiado. A população de São Paulo vai agradecer, porque para controlar a segurança de 12 milhões de pessoas, a gente precisaria, sabe de quê? De 100 mil guardas. Só que a gente tem tecnologia para isso. Eu quero triplicar o efetivo da guarda municipal, levar para a escola, começar primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, que chama Pinheiros. Nós temos 96 distritos. Vocês aprovando como povo, sabe qual que é o problema dos políticos? Eles querem implantar ideias que custam bilhões. Eles não querem rodar testes primeiro para a população aprovar e falar isso aqui é o que a gente quer na cidade inteira, para depois rodar esses contratos multibilionários. Depois nós vamos colocar nos outros distritos até chegar aí no seu bairro. O que a gente tem que fazer para você entender? Nós precisamos de tecnologia, pelo amor de Deus. A nossa nação vai se tornar uma nação que é escrava da tecnologia. A gente não produz os nossos próprios carros, não produz computador, a gente não tem programador. Em algumas empresas eu tive que contratar programadores de outras nações, porque não acha aqui. Ninguém tem esse sonho aqui, a gente não treinou o nosso povo para isso. Então entenda que a gente não precisa ter centenas de milhares de câmeras igual em Londres. Lá tem câmera adoidado, só que não funciona. Falta pouco tempo para terminar a nossa entrevista. Tem uma pergunta que é importante fazer, que é o seguinte. Recentemente veio a público uma conversa do presidente do seu partido, do PRTB, o Leonardo Avalanche, dizendo que ele tem proximidade com integrantes do PCC. E ele menciona uma figura chamada Piauí, que investigações da polícia mostram que é o líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis. E o senhor aparece numa foto há cerca de 2 semanas com o irmão dessa figura, do Piauí. O senhor sabia com quem estava se encontrando? Jamais. Ou foi coincidência? Jamais. Eu tirei foto com mais de 500 pessoas em Paraisópolis e um beijo para todo mundo que mora em Paraisópolis. Nós vamos servir vocês aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Não, porque são Sabe o que é duas engraçado? coincidências, Sabe o né? que é a coincidência? A coincidência é alguém pegar essa foto e por que não manda para a polícia e por que já não resolve? Por que só vira fofoca? Você entende que a imprensa hoje é uma fofoqueira? Ela só quer ficar jogando coisa o dia inteiro. Agora, mas se o presidente... faz a mesma coisa com seus oponentes, Não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém. Não, fofoca você fala de terceiro. Não, eu falo de mim. Eu falei lá no debate, eu não usei minha rede para fazer isso. Mas para que apresentar agora? Não está na hora de apresentar? Calma, relaxa que eu estou aqui. Mas o senhor está fazendo a mesma defesa em relação ao senhor. Eu estou falando de mim, eu Então... não falei dele. Então é o seguinte, imagine eu tendo que saber quem é irmão de quem foi parido por qual mulher. Eu vou pedir certidão de nascimento. Eu sou um cara que já sou famoso nas redes sociais, agora na política está um terror, eu vou saber quem eu estou tirando foto. Agora é o seguinte, se o presidente desse partido tem algum problema, que ele pague. Quando eu recebi essa notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Se ele tem alguma ligação, se tem qualquer coisa de errado, que ele pague. E eu quero falar para vocês, não tenho partido, meu partido é Brasil. Eu estou no PRTB, agradeço aos Fidelix por me dar essa honra, ao Leonardo Avalanche por ter acreditado em mim, mas o meu partido se chama Brasil. E no futuro bem próximo a gente vai ter brasileiros que têm resultado podendo se candidatar sem partido político. Não sou igual a esses caras que morrem por conta de um partido. Se você está devendo alguma coisa, você vai pagar e eu não tenho nenhum problema com isso. Faça-me o favor de pagar se estiver devendo. Candidato, a gente só tem mais um minutinho final de entrevista. Eu queria que o senhor, a mesma pergunta que eu fiz para a candidata Marina Helena, que o senhor deixasse aqui o seu principal compromisso. Eu sei que são muitos, mas o seu principal compromisso com a cidade de São Paulo. Se for eleito prefeito, que compromisso é esse? Meu principal compromisso é com gente. Eu entendo de gente. Eu amo ver famílias sendo restauradas. Eu amo ver pessoas que não acreditavam nelas começando a prosperar. Eu acredito que Deus vai mudar a sorte da nossa cidade. Eu estou aqui para servir vocês, eu sou um servo do povo. Eu vou tomar pancada, eu sou o mais resistente de todos.
Eu vim aqui, eu produzi mais milhões em impostos, gerei mais emprego, eu falo com mais gente, eu já servi mais gente, não só nessa nação como em outras. E eu quero pedir a sua confiança, me dá esse cargo, me dá um problema gigantesco que é poder servir você, que eu sou alguém que você vai se orgulhar todos os dias por você falar assim, ó, colocamos alguém que não era profissional na política, mas esse homem mudou a nossa vida. Eu quero investir meu tempo de qualidade, a melhor fase da minha vida, do meu auge de 37 anos de idade. Eu que tenho tudo o que eu já quis na vida, agora eu quero uma coisa que ninguém pode me dar, só você pode me dar. A maior nação de todas, o povo mais próspero da terra. Eu não consigo fazer isso sem sua ajuda. Me dá a chance de servir você em São Paulo para a gente mudar a realidade da nossa vida, parar com essa matança de gente que está aqui nessa cidade, parar com esse tanto de roubo que está nessa cidade, limpar esse esgoto, acabar com essa falta de mobilidade e faz o M de mudança, de mentalidade, de melhora que o Marçal está aqui. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi ótimo conversar com o senhor. Obrigado, muito obrigada pela participação no programa. Faz o M, todo mundo aí. Deus abençoe São Paulo e o Brasil. Muito obrigada a você.